Como eu tinha dito no vídeo passado, jogos nada mais são do que expressões artísticas e música também não é diferente. Ambas são duas formas de arte que são distintas, funcionam muito bem sozinhas, mas quando a gente mescla, dá uma coisa única. E assim nasceram os famosos jogos de ritmo, ou como eu chamava na minha infância, jogos musicais. Mas o que tem de tão especial nesses jogos musicais que a gente não escuta falar? O que tem de tão interessante? Por que esses jogos normalmente são tão reconhecidos? É isso que eu vou explicar no vídeo de hoje. Eu sou Daimon e esses são os jogos de ritmo. Enfim, se você gosta do meu conteúdo ou gostou da ideia do vídeo, dá um like pra me apoiar. Essa é a melhor maneira de você mandar meu conteúdo pra frente e me ajudar a trazer mais coisas novas aqui pro canal. Valeu, eu agradeço demais e fica com o vídeo. Hoje em dia é muito fácil a gente lembrar daqueles jogos de ritmo que marcaram muito a nossa cabeça, mas vamos voltar lá atrás. Lá na década de 90, o único jogo de ritmo que a gente tinha pra escutar e a única coisa que as pessoas tinham pensado ainda era o famoso, ou nem tanto, Parappa the Rapper. E talvez realmente o jogo não fosse tão famoso, mas esse doguinho aqui com certeza é. O Parappa the Rapper tem uma mecânica bem diferente do que a gente já tinha visto até então, e ele combinava música com o jogo, o que talvez seja um pouquinho estranho se você ver hoje em dia, já que as músicas não são assim tão boas para o nosso tipo de qualidade, mas pra época era bem daorinha até, vai. O jogo era simples no geral, só que ele abriu as portas para vir jogos muito mais incríveis e que a gente gosta muito mais hoje em dia, mas não é por isso que ele é pior, ele só foi o pontapé inicial para um mundo muito gigante que estava por vir. Não tem como falar de jogos musicais, jogos de ritmo, sem a gente lembrar do famoso Guitar Hero e Geometry Dash. Esses dois jogos, cada um fez sucesso em plataformas diferentes, mas ambos tinham o mesmo objetivo, que era encantar pela sua música. A diferença é que Guitar Hero pegou uma mecânica muito diferente e acrescentou músicas que a gente já conhecia, assim fazendo com que a gente começasse a se conectar com o jogo, focando em tentar ser bom, para escutar aquela trilha sonora que a gente tanto gostava e lembrava com carinho, só que agora num videogame, se transformando pela primeira vez em mais do que um ouvinte, e sim um showman. Mas enquanto Guitar Hero tentava pegar pela memória que a gente tinha das músicas, Geometry Dash tentava pegar pela memória que a gente tinha dos jogos. Já que é bem comum a gente ver esse jogo de fase contínua, onde você tem que ir desviando dos obstáculos até chegar no final, ou até fazer o máximo de pontuação, só que o foco desses jogos sempre foi a mecânica repetitiva, onde a gente tinha que chegar em algum lugar usando power-ups, e nunca foi a trilha sonora. E a trilha sonora de Geometry Dash é impecável. Um grande destaque para essa fase mesmo, a fase Press Start do jogo Sub-Zero, que é muito boa tanto em ritmo quanto em mecânica. Ela lembra aqueles jogos clássicos de corrida como Temple Run, só que ao mesmo tempo ela tem um fator dificuldade e um fator musicalidade que deixa tudo isso muito incrível. Tanto Guitar Hero quanto Geometry Dash são experiências quase que eu diria inexplicáveis, você tem que jogar para conseguir entender elas, mas ainda assim, se você só pegar um tempinho e dar play em algumas músicas que tinham nesses jogos, eu acho que você vai conseguir entender um pouquinho da sensação. O problema é que nem tudo dura pra sempre, e Guitar Hero infelizmente foi descontinuado, ou seja, atualmente a gente não tem mais Guitar Hero em lançamento, e Geometry Dash também acabou sendo abandonado. Não por sua comunidade, porque ainda assim ela é ativa até hoje, mas querendo ou não, muito menos do que era antigamente. E ali era o que eu acreditava ser o fim dos jogos de música. Os jogos onde eles tinham um foco total no ritmo e como você construía ele conforme os seus erros e acertos. Ou pelo menos era o que eu pensava. Alguns anos atrás furou a bolha um jogo indie, onde eu mesmo não dava muita fé, mas quando eu fui me aventurar nele, eu vi que talvez ele era diferente do que eu imaginava. E esse jogo é o famoso Friday Night Funkin', onde ao invés de se apegar a músicas que já existiam, ou se apegar a gameplays que já existiam, ele pega tudo isso, amassa e joga no lixo. Friday Night Funkin' lembra um pouco sim Guitar Hero, ele tem traços eletrônicos que lembram muito Geometry Dash, mas ainda assim ele consegue ser algo único em sua essência. Pela primeira vez a gente não brincava com instrumentos eletrônicos ou com instrumentos de corda, e sim com a voz. Uma voz remixada e quase eletronizada que começava a criar uma coisa diferente. Era quase como se estivesse escutando uma batalha de rima, só que o JP solta só notas musicais ao invés de realmente rimas. A diferença de Friday Night Funkin' era você sentir o quanto que aquele jogo estava presente enquanto você estava fazendo as fases. Você não só estava lá tocando guitarra, mas como você conhecia a lore daqueles personagens, você se entretia e você queria ver o protagonista ganhar, então por isso que você tinha que acertar o máximo de notas possível. Tanto completar aquela música para escutar essa obra inteira com perfeição, tanto conseguir fazer o protagonista vencer do vilão e além disso se tornar extremamente bom em algo que você está fazendo, tudo isso tornou de Friday Night Funkin' uma experiência única. E claramente com essa ascensão de jogos de ritmo que a gente teve de novo depois de Friday Night Funkin', os mods não iam ficar de fora.
E até hoje que Friday Night Funkin' tá meio parado, os mods conseguem catapultar ele pra cima de um jeito incrível, onde a gente tem mods falando sobre a vida e a morte, mods que são extremamente difíceis, mods que parecem amigáveis, eles vão fazer de tudo pra te matar no final. Cada mod carrega um pouquinho da alma de seu criador. Em comparação com Guitar Hero mesmo, que é um jogo que eu acho incrível, quando a gente via mods, normalmente eles eram muito mais focados em trocar música, adicionar notas novas e deixar o jogo um pouquinho mais complicado. Já em Friday Night Funkin', os mods são totalmente diferentes. Muitos dos mods tem músicas originais, tem mapas originais, personagens originais e artes totalmente diferentes de tudo que a gente já tinha visto. E isso fez Friday Night Funkin' não apenas renascer os jogos de ritmo, mas colocar eles num patamar um pouco acima. Os jogos de ritmo sempre tiveram muito foco em você se sentir aquela pessoa que está produzindo a música e acompanhar as dificuldades de quem está fazendo aquilo, até que você consiga fazer uma música boa ou pegar uma pontuação boa no jogo. E agora Friday Night Funkin' coloca histórias de fora para dentro do jogo. Cada história, tanto canônica quanto não canônica de Friday Night Funkin', cada fase oficial quanto cada mod, torna esse jogo um pouco mais único e um pouco mais especial. E é muito louco ver que essa nova geração tá vendo Friday Night Funkin' como esse jogo de ritmo quase igual eu via Guitar Hero. Jogos de ritmo, eles vão muito além do que a gente pode ver. Eles são muito mais do que notas, eles são muito mais do que comandos, eles são uma junção de duas artes que fazem a gente se sentir na pele do personagem. Pra mim, Friday Night Funkin' é um ótimo jeito de explicar como que as coisas não morrem e elas só continuam. Jogos de ritmo nunca vão deixar de existir, eles só vão se aprimorar para uma nova geração que está acostumada com outro tipo de tendência. E nem por isso eles vão ser piores ou melhores, só diferentes e se adaptando para manter a arte viva de qualquer forma.